Eu odiava a igreja. Eu odiava tudo o que ela representava. As músicas, os sorrisos ensaiados, as palavras decoradas, os sermões sobre amor enquanto tanta gente passava fome na rua. Eu me lembro de dizer isso em voz alta, com raiva, com lágrimas nos olhos, como quem desafia o próprio céu. Se Deus existe, ele é covarde por deixar o mundo desse jeito. E, no entanto, foi a voz desse mesmo Deus que um dia me quebrou por dentro. E me curou. Não sei explicar o que aconteceu naquela noite sem sentir um arrepio. Eu tinha passado a vida inteira fugindo de tudo o que cheirava a religião. Eu ria de quem orava, zombava dos crentes e dizia que a fé era o último refúgio dos fracos. Mas naquela noite, sozinha na cozinha da minha casa, com um pacote de bolachas na mão e o coração implodindo de dor, eu ouvi uma voz. Não era imaginação. Não era uma lembrança. Era algo que veio de um lugar que eu nunca tinha sentido antes. E essa voz disse algo que eu nunca imaginei que Deus pudesse dizer a alguém como eu. Mas para você entender o peso disso, eu preciso voltar um pouco. Meu nome é Marta Vasconcelos. Tenho 50 anos, moro em São Paulo, e até os 40 eu era uma mulher em guerra com tudo. Comigo, com o mundo, com Deus. Eu cresci em um lar sem fé, mas cercada de pessoas que se diziam religiosas e faziam o contrário do que pregavam. Minha vizinha batia na filha e depois ia cantar no coral da igreja. O pastor da rua de trás foi preso por desviar dinheiro. E eu olhava para tudo isso e pensava, se é isso que Deus produz, eu quero distância. Na adolescência, virei militante de todas as causas possíveis. Falava sobre justiça social, sobre igualdade, sobre liberdade. Mas no fundo era só raiva. Raiva por ver o mundo quebrado e impotência por não conseguir consertá-lo. Eu descontava essa frustração na comida. Era meu refúgio. Enquanto outros bebiam, eu comia. Hambúrgueres, doces, massas, tudo o que me anestesiava. A sensação de vazio vinha logo depois, junto com a vergonha. Aos 30 e poucos anos, já casada, meu corpo e minha mente estavam em colapso. Eu pesava quase 130 quilos. Dormia mal, vivia cansada, e o espelho era meu maior inimigo. Eu e meu marido, o Renato, estávamos juntos há 16 anos, mas a palavra juntos já não fazia sentido. Ele se trancava no quarto com o celular, eu me escondia na cozinha com comida. Vivíamos na mesma casa, mas cada um no seu inferno particular. O curioso é que, mesmo sem acreditar, eu me pegava às vezes falando sozinha, reclamando com Deus, acusando, xingando. Eu dizia, se o Senhor existe, por que não faz nada? Por que deixa tanta gente sofrer? Era quase uma oração invertida. E o silêncio que voltava me fazia sentir ainda mais sozinha. Foi nessa época que comecei a ter crises de ansiedade tão fortes que achava que ia morrer. O coração disparava, as mãos suavam, e eu sentia como se estivesse sendo engolida por dentro. Os médicos diziam que era emocional. Eu tomava remédios, mas a dor continuava. Uma dor sem nome, que não passava com nada. Certa noite, depois de uma briga horrível com o Renato, eu decidi acabar com tudo. Não pensei em morrer, mas em desaparecer, em sumir do mapa. Saí andando pela cidade, sem destino, com o rosto molhado e o peito latejando. Entrei num parque vazio e sentei num banco. Eu olhava para o céu e via nada. Nenhum sinal, nenhuma resposta. Foi ali, no meio do meu silêncio, que algo começou a mudar. Devagar, como se o ar ficasse mais denso, mais vivo. Mas não aconteceu ali. Ainda não. Aquela noite foi só o início de algo que eu jamais conseguiria prever. Os dias seguintes foram piores. Eu sentia como se estivesse sendo observada. Não de um jeito assustador, mas íntimo demais. Tudo o que eu dizia ou pensava parecia ecoar dentro de mim. Uma presença, uma inquietação. Eu tentava ignorar, mas quanto mais fugia, mais algo dentro de mim insistia. Até que, uma madrugada, depois de um ataque de compulsão, com a pia cheia de pratos e o chão coberto de embalagens, eu desabei. Caí de joelhos no chão da cozinha, chorando como uma criança. E foi ali, exatamente ali, que eu ouvi. Uma voz, clara, serena, vinda de um lugar que não era fora, era dentro. Marta, eu nunca te odiei. Foram essas as palavras. Simples, diretas. E ainda hoje, 10 anos depois, elas continuam me atravessando como fogo e ternura ao mesmo tempo. Eu congelei. Meu corpo inteiro tremeu. Eu não sabia se ria, se chorava, se corria. Mas algo dentro de mim quebrou. Um muro. Um ódio antigo. Um barulho que sempre me acompanhou. Cessou. Naquele instante, eu soube. De alguma forma, eu sabia. Era Deus. Mas o que aconteceu depois
foi muito mais do que ouvir uma voz. Foi ser reconhecida por ela. E foi aí que a minha história realmente começou. Eu fiquei ali no chão da cozinha por minutos que pareceram horas. Não conseguia me mover. A voz ainda ecoava dentro de mim, como se cada palavra tivesse vida própria. Marta, eu nunca te odiei. Eu repeti aquilo em silêncio, como quem tenta decifrar um código. Nunca te odiei. Mas por quê? Por que Deus falaria comigo, justamente comigo, uma mulher que passou a vida inteira zombando dele? Nos dias seguintes, eu tentei convencer a mim mesma de que tinha imaginado tudo. Estava cansada, ansiosa, dopada de remédios. Talvez fosse um surto. Mas algo dentro de mim não deixava. Eu acordava no meio da noite sentindo uma presença suave, algo entre paz e confronto. Não era medo. Era como se alguém estivesse me chamando para conversar e eu insistisse em tapar os ouvidos. Foi nessa fase que uma lembrança antiga voltou. A dona Elsa, uma vizinha idosa que sempre me convidava para ir à igreja quando eu era criança. Eu zombava, fugia, dizia que era perda de tempo. Lembrei que um dia ela me olhou com tanta ternura e disse: "Um dia você vai ouvir ele te chamar e vai saber que é ele." Naquela madrugada, 17 anos depois, as palavras dela voltaram inteiras, como se tivessem ficado guardadas esperando esse momento. Eu decidi fazer algo que não fazia há décadas: orar. Só que eu não sabia como. Eu não sabia nem por onde começar. Então falei do meu jeito, entre soluços e raiva. Se é o Senhor mesmo, fala comigo de novo. Eu não sei quem o Senhor é, mas se é real, não me deixa nesse buraco. O silêncio foi total. Nenhum sinal. Nenhuma resposta. Eu ri, irônica. Claro, era só coisa da minha cabeça mesmo. Mas naquela mesma manhã, algo aconteceu. Quando abri o celular, o primeiro vídeo que apareceu no meu feed era um trecho de uma pregação. Eu nunca tinha seguido nenhum perfil cristão. Era uma gravação antiga com imagem tremida, mas o pastor dizia: "Deus não te odeia. Ele te chama pelo nome e quer restaurar o que o ódio destruiu." Eu senti o ar sair do peito. Era coincidência? Talvez. Mas meu coração sabia que não. Nos dias que vieram, eu comecei a notar coisas pequenas. Um taxista que falou sobre perdão, uma amiga que me mandou um áudio dizendo que estava orando por mim, sem saber por quê. Tudo parecia convergir para um ponto só: perdão. Essa palavra me perseguia. Eu a via em outdoors, em músicas, até nas redes sociais. E quanto mais ela aparecia, mais desconfortável eu ficava, porque eu não sabia perdoar. Nem a mim mesma, nem aos outros. Eu carregava dentro de mim um rancor silencioso. Contra meu pai que me abandonou, contra a igreja, que eu via como cúmplice das injustiças, contra o Renato que já não olhava para mim há anos, e contra Deus que eu achava que nunca tinha olhado. Mas aquela voz, aquela frase, era um convite para soltar tudo. Uma tarde decidi sair de casa e andar sem rumo. Entrei numa livraria só para espairecer. No balcão, uma moça deixou cair um livro aberto bem aos meus pés. Quando o peguei para devolver, li a frase sublinhada na página: "Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração." Eu congelei. Era como se o universo inteiro estivesse conspirando para me cercar. Eu respirei fundo e, pela primeira vez, admiti: Talvez ele esteja mesmo falando comigo. Voltei para casa com o coração disparado. Entrei no quarto, fechei a porta e sentei no chão. Comecei a falar em voz alta, como se conversasse com alguém invisível. Eu não sei quem o Senhor é, mas eu ouvi. Eu ouvi aquela voz. Eu sei o que senti. O que o Senhor quer de mim? E foi nesse momento que o improvável aconteceu. Uma lembrança me invadiu. Eu e o Renato no dia do nosso casamento. Eu estava feliz, confiante, acreditando que amor era suficiente. Mas agora, 16 anos depois, tudo o que restava era raiva. Eu percebi o quanto o culpei por tudo. Pela solidão, pelo abandono, pela minha própria dor. E de repente, ouvi novamente: "Perdoa." Não era um pedido, era uma ordem cheia de ternura. "Mas ele me feriu", eu disse em voz alta. "E você também." As lágrimas vieram sem que eu conseguisse controlar. Eu chorei até soluçar. Era como se cada lágrima lavasse um canto escuro da minha alma. A presença era tão real que o ar parecia diferente, leve. Quando levantei, eu sabia que algo em mim tinha mudado. Naquela noite, o Renato chegou do trabalho e me encontrou diferente. Eu estava na cozinha, sem comida espalhada, sem gritar, sem reclamar. Ele perguntou o que tinha acontecido, e eu só respondi: "Eu ouvi Deus." Ele riu, debochou: "Você?
A Marta? Tá brincando? Eu só sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu não precisei vencer a discussão. As semanas seguintes foram estranhas, uma mistura de paz e confusão. Eu ainda lutava com meus impulsos. Ainda me sentia perdida em alguns dias, mas algo havia se acendido. Eu passei a ler a Bíblia online, escondida, com medo de parecer hipócrita. Mas quanto mais lia, mais eu me via ali. Nos fracassos, nas quedas, nas tentativas frustradas. E um dia, lendo um trecho de Isaías, encontrei uma frase que me fez parar. Mesmo que os montes se retirem e os outeiros se abalem, o meu amor não se afastará de ti. Eu fechei os olhos e senti de novo a presença. Era como se Deus dissesse: você me odiou por tanto tempo, mas eu nunca desisti de você. A partir dali, algo começou a florescer. Mas eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. O perdão que Deus me pediu não era só sobre o Renato. Era sobre algo muito mais profundo. E foi esse segundo encontro, inesperado, doloroso e divino, que mudou completamente o rumo da minha história. Eu fiquei ali no chão da cozinha por minutos que pareceram horas. Não conseguia me mover. A voz ainda ecoava dentro de mim, como se cada palavra tivesse vida própria. Marta, eu nunca te odiei. Eu repeti aquilo em silêncio, como quem tenta decifrar um código. Nunca te odiei. Mas por quê? Por que Deus falaria comigo, justamente comigo? Uma mulher que passou a vida inteira zombando dele? Nos dias seguintes, eu tentei convencer a mim mesma de que tinha imaginado tudo. Estava cansada, ansiosa, dopada de remédios. Talvez fosse um surto, mas algo dentro de mim não deixava. Eu acordava no meio da noite sentindo uma presença suave, algo entre paz e confronto. Não era medo. Era como se alguém estivesse me chamando para conversar e eu insistisse em tapar os ouvidos. Foi nessa fase que uma lembrança antiga voltou. A Dona Elza, uma vizinha idosa que sempre me convidava para ir à igreja quando eu era criança. Eu zombava, fugia, dizia que era perda de tempo. Lembrei que um dia ela me olhou com tanta ternura e disse: um dia você vai ouvir ele te chamar e vai saber que é ele. Naquela madrugada, 17 anos depois, as palavras dela voltaram inteiras, como se tivessem ficado guardadas esperando esse momento. Eu decidi fazer algo que não fazia há décadas: orar. Só que eu não sabia como. Eu não sabia nem por onde começar. Então falei do meu jeito, entre soluços e raiva. Se é o Senhor mesmo, fala comigo de novo. Eu não sei quem o Senhor é, mas se é real, não me deixa nesse buraco. O silêncio foi total. Nenhum sinal, nenhuma resposta. Eu ri, irônica. Claro, era só coisa da minha cabeça mesmo. Mas naquela mesma manhã, algo aconteceu. Quando abri o celular, o primeiro vídeo que apareceu no meu feed era um trecho de uma pregação. Eu nunca tinha seguido nenhum perfil cristão. Era uma gravação antiga, com imagem tremida. Mas o pastor dizia: Deus não te odeia. Ele te chama pelo nome e quer restaurar o que o ódio destruiu. Eu senti o ar sair do peito. Era coincidência? Talvez. Mas meu coração sabia que não. Nos dias que vieram, eu comecei a notar coisas pequenas. Um taxista que falou sobre perdão, uma amiga que me mandou um áudio dizendo que estava orando por mim, sem saber por quê. Tudo parecia convergir para um ponto só: perdão. Essa palavra me perseguia. Eu a via em outdoors, em músicas, até nas redes sociais. E quanto mais ela aparecia, mais desconfortável eu ficava, porque eu não sabia perdoar, nem a mim mesma, nem aos outros. Eu carregava dentro de mim um rancor silencioso, contra meu pai, que me abandonou, contra a igreja, que eu via como cúmplice das injustiças, contra o Renato, que já não olhava para mim há anos, e contra Deus, que eu achava que nunca tinha olhado. Mas aquela voz, aquela frase, era um convite para soltar tudo. Uma tarde, decidi sair de casa e andar sem rumo. Entrei numa livraria só para espairecer. No balcão, uma moça deixou cair um livro aberto bem aos meus pés. Quando o peguei para devolver, li a frase sublinhada na página: quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu congelei. Era como se o universo inteiro estivesse conspirando para me cercar. Eu respirei fundo e pela primeira vez admiti: talvez ele esteja mesmo falando comigo. Voltei para casa com o coração disparado. Entrei no quarto, fechei a porta e sentei no chão. Comecei a falar em voz alta como se conversasse com alguém invisível. Eu não sei quem o Senhor é, mas eu ouvi aquela voz, eu sei o que senti, o que o Senhor quer de mim. E foi nesse momento que o improvável aconteceu.
Uma lembrança me invadiu. Eu e o Renato no dia do nosso casamento. Eu estava feliz, confiante, acreditando que amor era suficiente. Mas agora, 16 anos depois, tudo o que restava era raiva. Eu percebi o quanto o culpei por tudo. Pela solidão, pelo abandono, pela minha própria dor. E, de repente, ouvi novamente. Perdoa. Não era um pedido. Era uma ordem cheia de ternura. Mas ele me feriu, eu disse em voz alta. E você também. As lágrimas vieram sem que eu conseguisse controlar. Eu chorei até soluçar. Era como se cada lágrima lavasse um canto escuro da minha alma. A presença era tão real que o ar parecia diferente. Leve. Quando levantei, eu sabia que algo em mim tinha mudado. Naquela noite, o Renato chegou do trabalho e me encontrou diferente. Eu estava na cozinha, sem comida espalhada, sem gritar, sem reclamar. Ele perguntou o que tinha acontecido, e eu só respondi: eu ouvi Deus. Ele riu, debochou. Você? A Marta? Tá brincando? Eu só sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu não precisei vencer a discussão. As semanas seguintes foram estranhas, uma mistura de paz e confusão. Eu ainda lutava com meus impulsos. Ainda me sentia perdida em alguns dias, mas algo havia se acendido. Eu passei a ler a Bíblia online, escondida, com medo de parecer hipócrita. Mas quanto mais lia, mais eu me via ali. Nos fracassos, nas quedas, nas tentativas frustradas. E um dia, lendo um trecho de Isaías, encontrei uma frase que me fez parar. Mesmo que os montes se retirem e os outeiros se abalem, o meu amor não se afastará de ti. Eu fechei os olhos e senti de novo a presença. Era como se Deus dissesse: você me odiou por tanto tempo, mas eu nunca desisti de você. A partir dali, algo começou a florescer. Mas eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. O perdão que Deus me pediu não era só sobre o Renato. Era sobre algo muito mais profundo. E foi esse segundo encontro, inesperado, doloroso e divino, que mudou completamente o rumo da minha história. Naquela semana, eu comecei a sonhar. Sonhos que pareciam mais reais do que os dias que eu vivia acordada. Sempre o mesmo cenário. Uma igreja antiga, portas abertas, bancos vazios, e uma luz que entrava pelas janelas coloridas. No sonho, eu ficava parada na porta, incapaz de entrar. Sentia vergonha, medo, e sempre, ao fundo, uma voz que dizia: eu te espero aqui. Quando acordava, o peito doía. Era como se Deus estivesse me convidando para voltar para um lugar que eu nunca tinha estado. Mas ir à igreja? Jamais. Aquilo era o limite. Eu dizia a mim mesma: falar com Deus, tudo bem. Ler a Bíblia, vai lá. Mas igreja? Nunca mais. A palavra ainda me causava repulsa. Eu lembrava das hipocrisias, dos olhares julgadores, das feridas antigas. Só que, quanto mais eu resistia, mais a vida me cercava. Certo domingo, eu fui visitar minha mãe no hospital. Ela estava internada com pneumonia, e eu esperava o elevador quando uma mulher me abordou. Tinha um sorriso manso, olhar firme. Desculpa, moça, posso te dar isso? Era um papel pequeno com um versículo escrito à mão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu agradeci, meio sem graça. E quando olhei para trás, a mulher já tinha sumido. Eu juro. Procurei por ela em todo o corredor. Nada. Foi como se tivesse desaparecido. Naquela noite, sozinha em casa, li aquele versículo umas 20 vezes. Cansada e sobrecarregada. Era exatamente como eu me sentia. E então, pela primeira vez em décadas, eu disse em voz alta: tá bom, Deus, eu vou. No domingo seguinte, coloquei uma roupa simples, prendi o cabelo e fui. Tremendo. O coração disparado. Parecia que estava indo para um tribunal. Parei o carro em frente à igreja do bairro. Um templo pequeno, cheio de gente comum. Quase voltei para casa. Mas algo me empurrou para frente. Quando entrei, o cheiro de madeira, o som dos instrumentos afinando, o burburinho das pessoas, tudo me fez sentir deslocada. Sentei no fundo, tentando passar despercebida. A banda começou a tocar uma canção que dizia: mesmo sem merecer, o teu amor me alcançou. Eu tentei segurar, mas as lágrimas vieram. Ninguém me olhava, ninguém me julgava. E naquele instante percebi que o que eu odiava não era a igreja em si. Era o espelho que ela me mostrava. Eu odiava ver quem eu tinha me tornado. Durante a pregação, o pastor falava sobre o filho pródigo. Eu conhecia a história, mas dessa vez foi diferente. Quando ele disse: mesmo quando você corre para longe, o pai fica na varanda te esperando voltar. Eu desabei. Parecia que ele falava comigo.
Eu podia ver, dentro da minha mente, uma varanda. E Deus lá, me esperando. Depois do culto, uma senhora veio até mim. Ela disse: Deus mandou eu te dizer que ele vai restaurar o que o ódio destruiu. Eu chorei tanto que mal conseguia falar. Não contei a ela nada da minha vida, e mesmo assim, parecia que ela sabia de tudo. Nos dias seguintes, comecei a frequentar aquela igreja em silêncio. Sentava sempre no fundo, observando. O pastor falava sobre arrependimento, sobre graça, sobre recomeços, e cada palavra me atravessava. Eu comecei a orar todos os dias, mesmo sem saber fazer direito. Às vezes eu só dizia: Senhor, eu não quero mais me esconder. Foi então que veio a segunda voz. Diferente da primeira, mais firme. Eu estava lavando louça, pensando na minha mãe, quando ouvi: Você precisa perdoar seu pai. Meu corpo gelou. Meu pai. O homem que foi embora quando eu tinha 7 anos, que nunca me procurou, que me deixou com uma mãe exausta e um coração endurecido. Eu o odiava. Eu dizia para todo mundo que ele era morto para mim. E agora Deus me pedia para perdoá-lo? Eu resisti. Ignorei. Mas os sonhos voltaram. Agora, no mesmo templo, havia 2 cadeiras. Em uma, eu. Na outra, um homem idoso, de cabeça baixa. Eu sabia quem era. Toda noite o mesmo sonho, a mesma sensação de que algo estava pendente. Um dia decidi procurar. Descobri que ele vivia em uma cidade a 2 horas dali. A princípio pensei em não ir, mas algo me dizia: Vai, eu estarei com você. Peguei o carro e fui sozinha. As mãos suavam, o coração parecia fora do peito. Quando parei em frente à casinha simples, o portão estava aberto. Um senhor magro, de olhar cansado, me olhou sem reconhecer. Seu Antônio? Perguntei. Sou eu. Quem é você? Eu respirei fundo. Sou a Marta. O rosto dele empalideceu. Ele levou as mãos à boca. Os olhos se encheram d'água. Ficamos em silêncio por longos segundos. Ele começou a chorar. E eu também. Nenhum discurso, nenhuma explicação. Só lágrimas e um abraço que demorou 33 anos para acontecer. Naquele abraço, eu ouvi a mesma voz dentro de mim. Agora você entende o que é perdão. Na volta para casa, algo dentro de mim era diferente. O peso, o rancor, a revolta, tudo parecia ter sido arrancado. Eu parei o carro no acostamento, fechei os olhos e disse: Obrigada, Deus. Eu ouvi o Senhor. Nos meses seguintes, o impossível começou a acontecer. Eu e o Renato voltamos a conversar. Pela primeira vez, sem gritos, sem acusações. Ele me pediu desculpas, e eu também pedi. Começamos a reconstruir o que parecia destruído. Eu procurei ajuda, comecei a cuidar do corpo, da mente e da alma. Mas o mais extraordinário ainda estava por vir. Algo que provaria, de forma incontestável, que aquela voz nunca foi só da minha cabeça. Era o próprio Deus me guiando para algo que mudaria não só minha vida, mas a de muita gente ao meu redor. E é disso que eu preciso te contar agora. Os meses seguintes foram um recomeço silencioso. Eu ainda era a mesma mulher de corpo grande e marcas profundas. Mas por dentro, algo se movia com uma leveza nova. A ansiedade, que antes me fazia devorar o mundo, agora me fazia buscar a presença de Deus. Em vez de abrir a geladeira nas madrugadas, eu abria a Bíblia. Às vezes só lia uma frase e chorava. Às vezes não lia nada. Só sentava no chão e dizia: Eu tô aqui, Senhor. E de alguma forma, ele sempre me fazia sentir que também estava ali. Meu casamento, que por anos foi uma batalha fria, começou a mudar devagar. Renato não entendia o que estava acontecendo comigo. Ele dizia: Você tá diferente. Não reclama, não grita, até seu olhar tá outro. E eu só respondia: Não é que eu mudei, é que eu encontrei quem eu era para ser. Mas ainda havia uma área da minha vida que eu não tinha entregado: a culpa. Por mais que eu tivesse perdoado meu pai e o Renato, eu ainda me odiava. Me odiava por cada vez que comi até passar mal, por cada mentira que contei, por cada palavra dura que feriu quem eu amava. Eu olhava no espelho e via alguém imperdoável. Foi num desses dias, de manhã cedo, que aconteceu algo inexplicável. Eu estava me arrumando para ir ao trabalho e, ao ligar a TV, apareceu um programa evangélico. Eu nunca assistia. Estava prestes a mudar de canal quando ouvi o pastor dizer: Tem alguém agora mesmo me assistindo que acredita que Deus perdoou todo mundo, menos ela mesma. Eu parei, gelada. Ele continuou: Deus manda te dizer: Filha, eu já te perdoei. Agora é você quem precisa se perdoar. Eu desabei. Caí de joelhos no meio da sala, chorando como nunca. Era para mim. Eu sabia. Era como se Deus, de novo, tivesse falado diretamente comigo.
pela televisão, pelo ar, pelo amor que eu nunca entendi. Naquele dia, decidi algo. Eu ia contar a minha história. Não para ser admirada, mas para que alguém que estivesse sentindo o mesmo vazio pudesse ouvir o que eu ouvi. Comecei simples, gravando um vídeo no celular. Falei baixinho, com o rosto ainda inchado de choro. Eu odiava a igreja. Até que ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E contei tudo. A raiva, o vício, o casamento em ruínas, o perdão. Publiquei o vídeo num grupo pequeno, sem intenção alguma. 2 dias depois, o vídeo tinha sido compartilhado centenas de vezes. Gente que eu nunca vi me mandava mensagens dizendo: "Eu ouvi Deus através de você." Eu fiquei em choque. Eu, a mulher que zombava dos crentes, agora era usada por Deus para tocar pessoas. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. Mas o mais forte ainda estava para acontecer. Certa noite, uma moça me ligou. Disse que tinha assistido meu vídeo e que estava prestes a tirar a própria vida, mas decidiu esperar um dia a mais para ver se Deus também falava com ela. No dia seguinte, ela acordou com uma mensagem no celular. O meu vídeo, enviado por uma amiga. Ela ouviu a frase: "Deus não te odeia", e foi o bastante para ela desistir. Quando ela me contou isso, eu tremi inteira. Era como se Deus dissesse: "Tá vendo, Marta? É por isso que eu te fiz ouvir a minha voz." Eu comecei a receber convites para contar meu testemunho em pequenas reuniões, depois em igrejas e até em eventos. No começo, eu recusava. Dizia que não era pregadora, nem digna disso. Mas Deus me lembrava: "Não é sobre o quanto você é digna, é sobre o quanto eu sou fiel." O mais emocionante foi quando minha mãe, que sempre viveu desconfiada de religião, decidiu me acompanhar num culto. Ela ficou em silêncio o tempo todo. No final, com os olhos marejados, me disse: "Filha, eu não sei explicar, mas eu senti o mesmo que você descreveu." E ali, dentro daquela igreja que eu um dia jurei que nunca pisaria de novo, minha mãe levantou as mãos e disse: "Jesus, eu te entrego a minha vida." Eu me joguei nos braços dela e choramos juntas. Depois desse dia, comecei a ver pequenas restaurações acontecendo em cadeia. O Renato voltou a usar a aliança. Meu pai passou o Natal com a gente depois de décadas. E de um jeito que eu nunca imaginei. A comida perdeu o poder que tinha sobre mim. Eu ainda era uma mulher gorda, sim, mas já não era uma mulher vazia. Eu comia porque tinha fome, não porque queria preencher um buraco. A transformação que Deus fez em mim foi tão profunda que as pessoas ao meu redor começaram a mudar também. Colegas de trabalho vinham pedir oração. Uma vizinha que me via saindo para a igreja decidiu me acompanhar. A minha história, que antes era vergonha, virou testemunho. Mas, sabe, o mais bonito de tudo foi entender o que aquela primeira frase realmente significava. "Marta, eu nunca te odiei." Eu achava que Deus falava de mim como pessoa, mas hoje entendo. Ele falava de todos nós, da humanidade inteira. Ele dizia: "Eu nunca odiei você. Eu só esperei que você me ouvisse." E 10 anos depois, ainda ouço. Não com os ouvidos, mas com o coração. Às vezes em uma canção, às vezes no silêncio. Às vezes nas lágrimas de quem me procura. Hoje, quando alguém me pergunta o que mudou, eu respondo: tudo. Porque uma voz mudou tudo. E se você me ouviu até aqui, quero te pedir uma coisa. Feche os olhos por um segundo e repita comigo: "Senhor, eu quero ouvir tua voz." Não importa onde você esteja. Ele ainda fala. Ele ainda chama. E assim como fez comigo, ele pode restaurar a sua história também. Escreva aí nos comentários: "Eu quero ouvir a voz de Deus." E se essa história tocou você, compartilhe. Alguém precisa ouvir o que eu ouvi. Porque às vezes, uma única frase de Deus é o suficiente para reescrever uma vida inteira. Naquela noite, depois de gravar meu último vídeo de testemunho, algo dentro de mim me pediu para sair de casa e caminhar. Era tarde. As ruas estavam silenciosas, e o vento de São Paulo trazia aquele cheiro de chuva misturado com lembranças. Caminhei sem destino, só conversando com Deus. Eu dizia: "Senhor, se tudo isso foi mesmo o teu plano, se o Senhor realmente me escolheu no meio de tanta gente, então me mostra o que mais o Senhor quer de mim. Eu tô pronta." Foi nesse instante que o céu se abriu. Não falo de um milagre cinematográfico, de relâmpagos ou luzes. Foi algo muito mais profundo. Um silêncio cheio de presença. Um vazio que, de repente, se encheu de sentido. Eu senti como se o próprio Deus respirasse dentro de mim. As lágrimas vieram antes mesmo que eu entendesse o porquê. E então, pela terceira vez na vida, eu ouvi aquela voz: "Marta, agora fala por mim." Eu parei. O coração parecia sair do corpo. Falar pelo Senhor? Eu? Sim.
Porque quem foi curada tem o dom de curar com as palavras. Quem foi perdoada tem o poder de anunciar o perdão. Eu fiquei ali de pé, chorando no meio da calçada, entendendo o que ele queria dizer. Não era mais sobre mim. Era sobre cada pessoa que, como eu um dia, acreditou que Deus estava calado. Não estava. Ele só esperava um coração disposto a ouvir. E depois, a falar. No dia seguinte, acordei com uma paz tão intensa que parecia um novo nascimento. Peguei o celular e comecei a escrever. Deus, o que o Senhor quiser, eu vou fazer. E de alguma forma, que nem sei explicar, começou uma jornada que eu jamais teria coragem de planejar. Convites para contar meu testemunho chegaram de lugares que eu nunca imaginei. Igrejas, escolas, eventos, até presídios. E em cada lugar a história se repetia. Gente que dizia, Marta, eu ouvi Deus através da sua voz. E aí eu entendi. Aquele dia na cozinha, quando ele disse, eu nunca te odiei, não era só uma declaração para mim. Era uma missão. Ele estava me devolvendo a voz que o ódio e a vergonha tinham calado. 1 ano depois, participei de um culto especial. A igreja estava lotada. Eu tremia antes de subir ao púlpito, como se fosse a primeira vez. Quando peguei o microfone, olhei para a multidão e vi rostos que me lembravam o meu. Cansados, feridos, desesperados. E por um instante, o Espírito Santo me fez lembrar de tudo. O chão da cozinha coberto de embalagens, o banco do parque vazio, o rosto do meu pai, o abraço do Renato. Tudo voltou como um filme. Respirei fundo e disse, eu odiava a igreja. Mas hoje, a igreja é o lugar onde ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E é o lugar onde aprendi a reconhecer que essa voz nunca me abandonou. Ela está aqui, agora. As pessoas começaram a chorar. Eu também. E naquele momento, não era mais eu falando. Era ele. As palavras vinham com uma força que não vinha de mim. Você que acha que Deus te esqueceu, ele te chama hoje. Você que carrega culpa, ele te perdoa agora. Você que o odeia porque o mundo foi cruel com você, ele diz, eu nunca te odiei. Foi como se o templo inteiro respirasse junto. Eu vi pessoas se abraçando, caindo de joelhos, orando em voz alta. E no meio daquele mar de lágrimas, uma mulher se levantou, olhou para mim e gritou. Eu ouvi a voz de Deus. Aquela frase atravessou o salão, ecoou nas paredes, e dentro de mim, eu ouvi de novo a voz que mudou tudo. É isso, Marta. Agora eles também ouviram. Naquela noite, voltando para casa, sentei no sofá, exausta, mas tomada por uma alegria que não cabia no corpo. Olhei para a janela e disse, Senhor, eu ainda não entendo por que o Senhor me escolheu. Mas se for para ser tua voz nessa geração, eu aceito. O vento soprou forte. E num sussurro quase imperceptível, ele respondeu, porque quem me ouviu na escuridão pode me revelar na luz. Desde aquele dia, nunca mais duvidei. Hoje, quando fecho os olhos, eu ainda ouço. Às vezes ele fala quando estou dirigindo, às vezes quando abraço alguém, às vezes no silêncio entre uma respiração e outra. Não é um som, é uma certeza. E se você está ouvindo essa história agora, talvez seja porque ele quer falar com você também. Não procure o barulho, procure o silêncio. Não espere sinais grandiosos. Às vezes, é numa simples frase que o céu se abre. Se o seu coração está batendo forte, é porque ele está aí, chamando pelo seu nome, do mesmo jeito que me chamou naquela madrugada. Feche os olhos por um instante e diga, Senhor, eu te ouço. Deixe que ele fale. Pode ser um sussurro, pode ser um pensamento, pode ser apenas um consolo que você não esperava. Mas é ele. E quando você ouvir, faça o que eu fiz. Não fuja. Não duvide. Apenas diga, eis-me aqui. Porque quando você ouvir a voz de Deus pela primeira vez, nunca mais vai conseguir viver em silêncio. Escreva nos comentários. Eu quero ouvir a voz de Deus. E se essa história tocou você, compartilhe. Talvez, por meio da sua partilha, alguém, agora mesmo, ouça aquela mesma voz que me resgatou. A mesma voz que ainda fala. A mesma voz que nunca te odiou. A mesma voz que nunca vai te deixar.